Bom dia, bom dia. Hoje é 16 de dezembro, sábado. O tema do nosso devocional de hoje vai ser: quando decidimos tocar em Jesus, milagres acontecem. E a passagem que nós iremos estudar hoje vai ser Marcos 5, a partir do 25. Antes de começar, eu quero falar que eu estou muito feliz de hoje ter caído essa passagem, de ser essa passagem, porque é uma história que eu conheço, é uma história que já me inspirou muito e é uma história que eu tenho muito conforto para poder falar dela, pelo fato de eu já conhecer ela. Tudo que a gente conhece, que a gente já estudou, a gente acaba adquirindo conforto para poder falar sobre aquele assunto. Como eu falo todos os dias, eu estou aqui aprendendo junto com vocês, lendo passagens e lendo livros da Bíblia junto com vocês. Eu ainda não conheço a Bíblia toda, tenho os planos de conhecer e assim estou fazendo, mas esse é um livro que eu já conheço. Inclusive, recomendo todos que leiam. A parte aí de Marcos 5, ele vai contar de diversos milagres de Jesus. Mas vamos lá. Jesus e a mulher doente. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela já havia gastado tudo que tinha, tratando-se com muitos médicos. Esses a fizeram sofrer muito, mas em vez dela melhorar, ela havia piorado cada vez mais. E ela já havia escutado falar de Jesus. Então ela entrou no meio da multidão, chegando por trás dele e tocou na sua capa. Pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, eu ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou a minha capa? E aí os discípulos responderam. Eu fico imaginando como que foi a dinâmica na hora, né? Jesus cercado com um monte de gente, e aí vem essa mulher que já estava com uma hemorragia, já estava sangrando há 12 anos. Ela já estava com... Imagina, né? Você com uma hemorragia há 12 anos, você fica com um corpo ruim, você fica indisposto. Mas ela tem, né, a proatividade de ir lá e de tocar na capa de Jesus com fé. E aí Jesus pega e pergunta: quem tocou na minha capa? Os discípulos devem ter olhado e falar: você tá de sacanagem, né, Jesus? Você tá cercado por um monte de gente, você tá sendo tocado o tempo todo. E aí eles respondem: o Senhor está vendo como está de gente apertando todos nós por todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher ficou sabendo o que lhe havia acontecido, se atirou nos pés de Jesus, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz e você está livre do seu sofrimento. Nessa parte aqui de Marcos, ele não conta uma fala que Jesus teve, porque essa passagem aqui, vocês vão conseguir ver ela também lá em Mateus 9, 18 e lá em Lucas 8, 40. A Bíblia ela é grande, mas ela vai repetir muitas histórias, só que, porém, contadas através de outros pontos de vista. Tá? Em outro ponto de vista, quando Jesus pergunta, né, quem tocou na minha capa? E aí os discípulos respondem: Jesus. Todo mundo está tocando no Senhor, a gente está sendo apertado e está exprimido aqui. Aí Jesus responde: não, alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com fé, foi diferente. Nessa passagem aqui não fala, né, dessa resposta de Jesus, que alguém tocou ele diferente. Nessa passagem, né, conta que a mulher, ela ficou sabendo do que havia acontecido com ela, né, que o sangramento dela havia cessado, e aí ela se atirou nos pés de Jesus para poder contar para Jesus. E aí a próxima passagem é linda também, que é Jesus com a filha de Jairo. A passagem anterior é sobre o pedido de Jairo. A primeira desse livro é Jesus cura um homem dominado por espíritos maus. Gente, leiam esse livro de Marcos 5, que ele vai ter diversas histórias super interessantes e inspiradoras sobre Jesus. Mas vamos lá.
né? Vamos falar sobre essa que a gente acabou de estudar juntos. Nós estamos constantemente vendo o surgimento de novas doenças. A gente acabou de sair aí do Covid, né? Que nós enfrentamos nos anos de 2020, 2021, 2022. E a gente ainda está tendo resquícios disso. A gente enfrentou a H1N1, que foi um pouco menos agressiva do que o Covid. E né, a gente acabou de passar por uma pandemia global em que o medo e a insegurança eles estiveram presentes diariamente. Gente, até hoje, quando eu paro para poder lembrar como que foi a pandemia, me dá uma angústia. Porque assim, com vocês, eu acredito que com vocês foram também. A gente ligava a televisão, só tinha notícias ruins, a gente tinha muito medo, a gente não sabia como que a gente podia pegar essa doença, se as pessoas que a gente ama podiam pegar. Eu, infelizmente, perdi pessoas que eu amo muito pro Covid. E nesse período nós tivemos que enfrentar realidades até então desconhecidas, períodos de isolamento, que acabavam acarretando o sofrimento, a incerteza de como que aquilo acabaria, né? Todas as perdas que geraram dor e geram saudade até hoje. E aí foi um tempo em que não só doenças físicas se manifestaram, mas as doenças espirituais e as doenças mentais, elas vieram à tona também. O índice, eu acredito que de autoextermínio, ele cresceu muito durante a pandemia. Eu não tenho dados sobre isso para poder, né, falar, realmente afirmar. Eu acredito que tenha subido muito frente ao número que todos nós sabemos de aumento de casos de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico e de doenças espirituais também. Então, assim, foi um período que ele tem deixado sequelas até hoje. E aí, nesse versículo que a gente leu e que a gente estudou hoje, como eu falei, ele trata de uma mulher que ela sofria de uma doença já há 12 anos. Imagina, ela sangrava, ela estava com uma hemorragia há 12 anos. E todos os seus recursos já haviam se esgotado. Ela já tinha ido em vários médicos, ela já tinha gastado todos os seus recursos financeiros e ela ainda permanecia da mesma forma. E aí a gente pode imaginar, né, que o coração dela e dos familiares dela já estava carregado de frustrações, de desesperança, pelo fato dela viver numa incerteza já há alguns anos, sem perspectiva de solução do problema dela. Até que ela ouve falar que Jesus passaria por perto. E aí a gente pode tirar muitos exemplos, lições e aprendizados da atitude dessa mulher, tá? O primeiro deles, que eu falo muito aqui sobre a gente ser proativo. Essa mulher, mesmo sangrando há 12 anos, como eu falei, eu imagino que ela estava com um corpo ruim, que ela estava indisposta, que ela estava perdendo sangue. E ela tomou a atitude de sair de onde ela estava, caminhar, enfrentar uma multidão e ter uma atitude de fé, que era de tocar na capa de Jesus. Então, a primeira coisa que ela teve proatividade, que a gente falou recente. Segunda coisa, essa fé dela. Jesus não fala, né, nesse livro aqui de Marcos, mas ele fala em outros, que ela me tocou diferente. Tá todo mundo me tocando, mas alguém me tocou diferente, que alguém me tocou com fé. Então demonstra essa fé inabalável e essa fé fortalecida dessa mulher para com Jesus. Porque se ela saiu da casa dela, né, ela enfrentou todo esse desconforto, enfrentou multidão e ela tocou na capa de Jesus, olha o tamanho da fé dessa mulher. Jesus não precisava para ela, não precisava nem de falar com ela, só o fato dela conseguir tocar, ele fisicamente tocar a roupa dele, ela já estaria curada. Olha o tamanho dessa fé, gente. E às vezes a gente precisa de muito mais para poder acreditar e de muito mais para poder ter certeza que vai dar certo e ter paz no nosso coração.
Essa mulher, só o fato de tocar na capa de Jesus, ela já teve fé, ela já sabia que ela estaria curada. Terceiro, eu acho que eu nunca falei sobre esse assunto aqui. Eu já indiquei livros, mas sobre esse assunto aqui eu nunca falei. Que é sobre energia. Tudo nesse mundo que nós vivemos gera energia. Por muito tempo, as igrejas, né, e as religiões, e principalmente o cristianismo, ele abominava muito a energia. Ele entendia como energia, né, coisa, né, do iluminismo, ou coisa que era fora da religião, e não. A energia, aquela troca, aquele poder que saiu de dentro de Jesus, foi energia. Foi uma energia que saiu de Jesus, uma energia de cura que saiu de Jesus e se lançou no corpo dessa mulher. E aí é um exemplo que a gente tem de vigiar as palavras que saem da nossa boca, porque elas são energia, os pensamentos que rodeiam a nossa cabeça, porque eles geram energia, as pessoas das quais a gente convive, porque elas geram energia, as coisas das quais a gente acredita, porque elas geram energia. Tudo é energia. Então, como consequência, sim, da sua palavra só sai palavras, da sua boca, perdão, só sai palavras negativas, só sai reclamação, que é você clamar para o céu 2 vezes, aquela coisa de ruim. Então, se está saindo aquilo, se está saindo reclamação, se está saindo murmuração, você está gerando essa energia para a sua vida. Então, como consequência, é essa energia que vai pairar sobre a sua vida. Se na sua cabeça, tá, os seus pensamentos, gente, na palavra de Deus está orar e vigiar, e a gente tem que orar e vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações o tempo inteiro, 24/7. Se nos seus pensamentos você passa nesse pensamento negativo, pensamento de fracasso, pensamento de derrota, como consequência é isso, que é essa energia que você está mandando para sua vida, é esse poder que você está jogando de dentro do seu corpo para fora na sua vida. Vocês entendem o poder que a energia tem, o tanto que a gente tem que vigiar isso, o tanto que a gente tem que monitorar? Então, meus queridos, assim como essa mulher, você também pode estar há muito tempo buscando uma cura física, uma cura emocional, uma cura espiritual. E você já pode ter buscado isso em diversos lugares, a ponto de agora já se encontrar sem esperança, frustrado, desanimado. E se eu lhe disser hoje que Jesus, ele está por perto, ele está aí do seu lado, está disponível para que você possa acessar ele, tocar no manto dele com fé, e ele está aí disponível para poder jogar esse poder, emanar esse poder de dentro dele para você fazer essa troca de energia. Você está a um passo dele. Toda a frustração, todo o desânimo e toda a desesperança, elas se dissipam diante da presença daquele que pode transformar todas as coisas. Então, no dia de hoje, decida tocar em Jesus, decida estar em Jesus, porque só Ele pode e Ele vai curar você em qualquer área ou demanda que você tiver na sua vida, tá? Mas para que isso aconteça, tenha proatividade de procurar Jesus, de conhecer Jesus, de estar perto de Jesus. Vigiai suas palavras, suas ações e os seus pensamentos. E tenha fé, tenha essa fé inabalável de que o apenas tocar no manto de Jesus possa curar todas as demandas que você tem na sua vida hoje. Amém? Paizinho, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar.
Obrigado pela nossa casa, pelo nosso pão de cada dia, pelos nossos familiares, pessoas que nós amamos. Obrigado pelo nosso trabalho. Obrigado pelas nossas vocações. Pai, no dia de hoje esteja presente em nossas vidas, esteja do nosso lado e emane o teu poder, emane a tua energia sobre as nossas vidas, curando todas as doenças físicas, todas as doenças mentais, psicológicas, espirituais. Limpa, Paizinho, do coração de todos os nossos irmãos toda angústia, todo medo, toda desesperança e fortaleça a nossa fé cada dia mais. Amém? Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Vamos transbordar o amor de Deus na vida de outras pessoas. Então compartilhe esse devocional com outras pessoas. Fiquem com Deus e tenham um excelente sábado.